culpa, talvez o sentimento mais presente hoje em dia na relação com a comida. Vamos falar sobre corpo e mente? Como que tem sido para você, Rafa? Você tem percebido essa questão da culpa? Porque aqui na clínica, né, de psicologia, os pacientes que eu tenho atendido estão me trazendo muito a presença do sentimento de culpa na relação com a comida. Thales, infelizmente sim, acontece muito também, o paciente chega, independente da idade, com esse histórico de tentativas frustradas, de emagrecimento, e a culpa sempre está presente. A diferença que eu percebo é que, assim, às vezes está tão intrínseco, assim, tão uma dor interna, que o paciente não sabe nomear que é uma culpa. Mas é algo que a gente precisa ressignificar, trabalhar essa conexão na psicoterapia, na nutrição comportamental, para a gente mostrar para o paciente realmente que viver sentindo culpa com a comida, com essa satisfação corporal, não vai trazer um estilo de vida sustentável. E eu percebo que esse sentimento, ele alimenta, né, uma visão que as pessoas têm de si mesmas, de fracassada, inadequada, que não consegue. E eu percebo que isso vem muito daquele discurso de, você só tem que ter mais força de vontade, fechar a boca, mais foco, disciplina e tal. E aí, quando a pessoa se vê, de repente, tendo uma recaída ou não conseguindo dar continuidade no processo, normalmente não é sustentável para ela, não é individualizado para ela, né? Ela acredita que o problema tá nela, não na forma como foi solicitado para que ela fizesse. Então, em regras, dietas mega restritivas, e aí isso vai alimentando uma visão que não contribui, né, para que ela realmente vivencie esse caminho de uma construção de hábitos, de um estilo de vida saudável. E eu percebo, assim, que nesse contexto que você relatou também, que muitas vezes, assim, o paciente tá tão naquele piloto automático, eu tenho que dar conta de tudo, eu tenho que ser minha melhor versão, Sim. E aí não tem uma rotina alimentar flexível, parece que tudo é fora, assim, sabe? Tem que ser tudo muito difícil. E aí vem a culpa, eu não consigo dar conta de tudo, eu não sou capaz, eu não mereço. Então, aquela ambivalência, aquela briga constante, né? Só que essa culpa, ela vai sendo construída gradativamente. Assim como para a gente cuidar do paciente, vai ser aos pouquinhos. Então, o paciente que está em sofrimento, sentindo a culpa, precisa de ajuda e tratar essa relação realmente com a comida e com todas essas situações, todos esses fatores que envolvem. Mas como que você percebe esse trabalho, esse processo gradativo? O que você mais sente na prática clínica? Então, Rafa, como eu sempre falo, todo sentimento exerce uma função na vida das pessoas. E o que eu tenho percebido muito nos dias de hoje? Que a culpa tem chegado em muita gente nesse discurso de que é como se fosse um combustível para a pessoa. Então as pessoas se apegam à culpa como se precisasse dela pra, assim, conseguir mudar alguma coisa. Então, eu faço alguma coisa que eu considero errado. Então, comi uma pizza de chocolate. Eu preciso me sentir culpada pra, assim, fazer diferente na próxima vez. E aí as pessoas vêm muito alimentando essa ideia. E aqui é muito importante que seja desconstruído tudo isso, realmente trazendo a própria experiência do paciente, né? De que a culpa não tá auxiliando pra tirar a pessoa do lugar. Muitas vezes está colocando ela mais ainda nesse ciclo, porque a culpa ela vem trazendo essa desregulação emocional, esse sofrimento interno, né, como você disse, essa dor interna, que muitas vezes causa essa bagunça ali dentro e contribui para mais exageros alimentares, mais busca da comida como um alívio, como um conforto. Então, assim, muitas vezes as pessoas são apegadas à culpa por mesmo estarem no automático, ensinadas de que se tem alguma coisa de errado, se você não conseguiu seguir o plano, o problema está em você. E aí se apegam a esse sentimento como se fosse um combustível para mudança. Mas, na verdade, o que eu mais vejo aqui na minha prática clínica é que esse sentimento, esse apego, né, mais dificulta do que ajuda realmente a viver mudanças no estilo de vida ou uma construção de algum hábito. É porque mais intensifica os gatilhos também, né? Sim. Toda vez vai reforçar aquele gatilho, aquele pensamento sabotador e continuar agindo de uma forma que gera sofrimento. Sim. Mas eu percebo muito também essa relação da culpa quando às vezes o paciente fala, mas eu precisava fazer de determinada forma, e aí se não é o ideal, se não é o que eu programei, se saiu da rotina, pronto. Né? Então perde o controle mesmo. Então é muito a gente conseguir ressignificar, explicar essa importância para o paciente entender que não precisa dessa culpa dessa forma. Né? Entender o que está acontecendo, é ressignificar as emoções e encontrar um equilíbrio. E até quando a gente vai pensar, né, Rafa, quando tem isso que muitas vezes os pacientes denominam como uma falha,
tá, mas o que você tá querendo de você, né? Exato. Tem uma cobrança muito grande, uma busca por uma perfeição, um perfeccionismo, como se existisse mesmo uma relação com a comida ideal, né? E isso, querendo ou não, a gente vê hoje que tem muitos mitos sendo espalhados que dão a entender isso, né? Que existe uma relação com a comida que é a certa, que é como deveria ser para todo mundo. E aí, quando você, com certeza, não consegue se enquadrar naquilo, porque muitas vezes são padrões irreais, Sim. você acredita que o erro tá em você, que você que não fez o suficiente, e aí isso só vai alimentando muitas falas negativas, críticas, que vão te diminuindo, vão mexendo com a sua autoestima, e que dificulta cada vez mais se manter nessa caminhada, né? Então é muito importante que seja ensinado isso também para os nossos pacientes, né? Seja na nutrição ou na psicologia, que não existe um padrão que esse paciente precisa alcançar, porque não tem ninguém melhor do que ele para construir o próprio estilo de vida que faça sentido para ele, né? Exatamente. E até nessa relação, principalmente com a comida, na prática da nutrição clínica, eu percebo muitas vezes o paciente idealiza. Não, mas então eu vou organizar desse jeito a minha rotina, e aí se eu for sair para comer vai ter que ser desse jeito. E aí se tem companhia, se tá em contexto familiar e eles decidem em outro lugar, pronto, aí já vem a culpa. Sim. E aí, o que fazer com aquela situação, né? Como lidar com a comida? Não é buscar perfeição, não é você já querer controlar antes mesmo de acontecer, mas é você esperar e falar, tá, mas o que é possível agora? O que é o mínimo viável possível de eu fazer? É eu respeitar minha fome, é eu tentar entender o que eu comi na última vez, será que foi uma comida que me deu saciedade até o horário que eu vou comer? É ir se entendendo, se conhecendo, né? Sim. Mas a culpa a gente precisa, com certeza, fazer as pazes com ela também. Sim, com certeza. E eu falo que existe duas situações diferentes, né? Aquela culpa que você fica só se criticando e se punindo depois de ter feito algo que você considerou errado, né? Que não te tira do lugar. E aquele questionamento de tive uma atitude aqui que, por exemplo, não respeitei a minha saciedade, ou comi mesmo sem fome e exagerei. Então deixa eu olhar para isso. Como que eu estava antes, do que eu realmente precisava. E ok, já foi o que eu posso fazer na próxima vez, né? E é isso que vai trazendo essa tolerância mesmo a esses momentos de imperfeição, porque somos todos seres humanos e não tem como a gente toda vez seguir certinho minha fome, minha saciedade, comer só os alimentos que falam que são os mais nutritivos. Não tem como, até porque quando a gente olha pra comida, como a gente já falou em muitos dos nossos outros vídeos, ela carrega muitos significados além de calorias e só a questão nutricional, né? Sim. E é esse manejo realmente, né? O manejo do que está acontecendo, entender o que é possível, por exemplo, no contexto de rodízio. Não precisa ser os extremos, dá pra ir no rodízio e aproveitar sem o sentimento de culpa. Com certeza. Ou se sentiu anteriormente culpa, o que a gente pode fazer para flexibilizar? Mas é realmente entender que a comida sempre vai ter uma função. E se tá gerando uma dor, se tá gerando uma culpa de uma forma que você não tá conseguindo lidar, tem que procurar ajuda. Sim. E isso tudo você consegue quando alcança um autoconhecimento e uma relação funcional com a comida mesmo. Então fica aqui nos nossos vídeos que a gente tá te ajudando com isso. Até breve!